pessoal, espero que estejam todos bem. Obrigado por estarem aqui. Eu sou Rômulo Barroso, professor da Universidade Federal da Bahia, um dos professores responsáveis pelo laboratório de Anélida. Embora seja especialista em Anélida, há pelo menos 10 anos eu venho lendo e estudando sobre a vida e a obra de Charles Darwin. Nesse sentido, nesse momento de intensa produção de conteúdo digital, eu resolvi dar a minha pequena parcela fazendo pequenos vídeos sobre a vida e obra desse grande naturalista e desse grande filósofo extremamente importante para o desenvolvimento da ciência e do pensamento humano como um todo. Então, esse é o primeiro episódio, é sobre a família do Darwin. Eu realmente espero que vocês gostem e que se preparem para os próximos episódios. Mais uma vez, obrigado. Bem, um bom ponto para falar da família do Darwin é começar olhando para essa genealogia. A gente percebe que o avô paterno do Darwin é o Erasmus Darwin, um médico, poeta, pensador, filósofo, membro da Royal Society. Erasmus é pai de Robert Warren Darwin, também médico, também teve algum trabalho na academia e era um homem muito rico. Ele emprestava dinheiro a juros a pessoas físicas, comerciantes, inclusive ao governo. Do lado materno, o vô materno do Darwin é o Josiah Wedgwood, um homem também muito rico, dono de uma indústria de cerâmicas, a Wedgwood Pottery, que inclusive fornecia cerâmicas para a família real inglesa. Josiah é o vô de Darwin e é também o vô da esposa do Darwin, a Emma Darwin. Ou seja, Darwin e sua esposa eram primos de primeiro grau, o que justificou a preocupação de Darwin durante toda a vida pela saúde dos filhos, pois sabia que o casamento entre primos pode gerar problemas em sua prole. Uma outra questão importante de ser ressaltada nessa genealogia é a ausência de representações de figuras femininas, o que mostra a importância do patriarcado, do homem na época, tanto no século XVIII como no século XIX. Erasmus Darwin, o vô do Darwin, viveu de 1731 a 1802. Era uma figura extremamente conhecida e extremamente importante na época. Era um médico, filósofo, poeta, apreciador de um bom vinho e de uma boa boemia. Ele foi um dos primeiros médicos a se debruçar sobre alterações do sistema nervoso, alterações mentais. Ele fazia parte de uma sociedade chamada Sociedade Lunar, onde pensadores, filósofos e cientistas da época se reuniam em noites de lua cheia para discutir sobre ciência e filosofia. E esses encontros eram durante a lua cheia porque era mais fácil voltar para casa de madrugada e, de preferência, embriagados. Uma característica que sempre orgulhou muito a família foi o fato de Erasmus ter se recusado a ter sido médico do rei Jorge III. Isso era sempre lembrado e motivo de muito orgulho para a família. Erasmus era um transmutacionista. Então, em vários livros dele, como por exemplo The Temple of Nature ou no livro Zoonomia, ele descreve processos de transformação. Ele não explica como isso aconteceria, mas ele diz, por exemplo, que a vida teria surgido em filamentos primordiais que se diversificaram, que características boas se perpetuariam, que surgiriam mudanças espontâneas nas gerações seguintes. Então ele tinha ideias evolucionistas, na época chamada de transmutacionistas, embora não explicasse como isso acontecesse. Esse trabalho se deu a partir do Darwin, que foi quem realmente defendeu um mecanismo para essas transformações. Bem, Erasmus Darwin era um médico extremamente importante na época, e outra característica importante é o seguinte: o fato do Darwin ter um avô tão importante e respeitado na época deu ao Darwin um respeito. Então, quando Darwin vai para Cambridge, a gente vai falar disso mais tarde, ele é extremamente respeitado, inclusive pelos professores, porque ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o neto do Erasmus Darwin. Robert Warren Darwin foi o pai de Charles Darwin e viveu de 1766 a 1848. Robert Darwin, impulsionado por seu pai, Erasmus Darwin, se tornou membro da Royal Society of London e chegou inclusive a produzir um estudo e publicá-lo sobre a visão e o olho humano.
Robert Darwin era um médico, mas também era um grande capitalista. Foi um dos primeiros capitalistas da era moderna. Ele emprestava dinheiro a juros para pessoas físicas, comerciantes e inclusive para o governo, e fez muita fortuna fazendo isso. Apenas 1/3 do seu dinheiro vinha das atividades como médico, 2/3 vinham desses empréstimos. Robert Darwin era provavelmente ateu, era um pai extremamente rígido, né, e muito rico, e ele era considerado como dono de 3/4 de Shrewsbury, a região da Inglaterra onde eles moravam. O avô materno do Darwin era o Josiah Wedgwood e viveu de 1730 a 1795. Josiah era um grande capitalista, era dono de uma indústria de cerâmica, a Wedgwood Pottery, que fornecia cerâmica inclusive para a família real. Ele fornecia aparelhos de jantar para a família real, né? Além de tudo, Josiah ele financiava filantropicamente artistas, cientistas, né, e diversas outras atividades de doação. Era um homem realmente à frente do seu tempo. Da família da parte de mãe, uma figura que era importante para o Darwin era o tio Joss, John Wedgwood, que era irmão de sua mãe. O tio Joss foi inclusive quem convenceu o pai do Darwin a deixá-lo embarcar na aventura a bordo do Beagle, mas isso é assunto para um próximo capítulo. E finalmente, a mãe de Charles Darwin, Susanna Wedgwood, ou posteriormente Susanna Darwin. Susanna viveu de 1765 a 1817 e morreu quando Darwin tinha apenas 8 anos de idade. A única lembrança que Darwin tem de sua mãe é dela deitada num dos quartos da casa, em seu leito de morte. Bem, pessoal, e com isso terminamos o primeiro episódio do Darwiniando sobre a família do Darwin. Espero que vocês tenham gostado. E em breve o próximo episódio sobre infância e juventude de Charles Darwin. Até logo!